E aí, pessoal? Bem-vindos a essa nossa missão de preparo. Um verdadeiro briefing estratégico para a gente dominar os princípios constitucionais que são a alma da Defensoria. Vamos juntos montar o arsenal que todo futuro defensor público federal precisa ter na ponta da língua. Ok. Para começar com tudo, vamos direto a uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo. Entender a resposta para ela não é só a chave para passar na prova, mas para entender a própria atuação do defensor. E a resposta, pessoal, é essa aí, a dignidade da pessoa humana. Pensa nela, sério, como o sol do nosso sistema jurídico. É o centro de tudo. É o princípio que ilumina e que dá sentido a todos os outros direitos. É o valor fonte, o objetivo final de toda a nossa ordem jurídica. Bom, esse aqui é o nosso plano de voo, a nossa estratégia de ataque. A gente vai passar por cada um desses pontos, analisando cada peça desse arsenal jurídico poderoso passo a passo, para garantir o domínio total do tema. Então, bora para a nossa primeira missão entender como a dignidade se tornou esse norte magnético da nossa Constituição de 88, a bússola que guia todas as interpretações e ações do Estado. E olha só que interessante, como um dos fundamentos da República, esse princípio vira o jogo, né? Ele inverte a lógica. O Estado não existe para si mesmo, ele existe para servir e para proteger as pessoas. Cada indivíduo é um fim em si mesmo, e isso coloca o ser humano no centro de toda e qualquer atividade estatal. Certo. Agora a gente vai mergulhar fundo. Vamos decodificar o DNA desse pilar. Entender de onde ele vem, quais são suas características. Isso é essencial para construir qualquer argumento jurídico sólido, seja na prova, seja na vida prática. Então, gente, presta muita atenção aqui. O pulo do gato é entender o seguinte: a dignidade não é um presentinho que o Estado dá pra gente. Ela existe antes do Estado. Ela é pré-constitucional. É uma qualidade que já nasce com todo ser humano. A nossa Constituição, muito sabiamente, apenas reconhece e protege algo que já existe. É por isso que é um sobreprincípio. Beleza. Partindo dessa base sólida, a gente avança para a nossa primeira grande ferramenta nesse arsenal: o mínimo existencial. Pensem nele como um verdadeiro escudo que protege a dignidade na prática. E o que é esse tal de mínimo existencial? Basicamente, ele pega aquela ideia de dignidade que pode parecer meio abstrata e transforma em coisa concreta, sabe? Em direitos que a gente pode exigir do Estado. É a materialização da dignidade no dia a dia. E onde a gente encontra a base para isso? Tá lá, no famoso artigo 6º da Constituição. É ele que dá a letra, que lista os direitos que formam o recheio desse mínimo existencial. Educação, saúde, alimentação, moradia. É como se fosse a lista de compras obrigatória do Estado para garantir que cada pessoa possa viver com um mínimo de dignidade. Bom, e é claro que quando a gente fala em exigir coisas do Estado, a gente entra num campo de batalha, né? E é aqui que surge o grande embate com a famosa reserva do possível. A reserva do possível é basicamente a carta na manga que o poder público adora usar. É aquele argumento de, olha, eu até queria fazer, mas não tem dinheiro. É a alegação da falta de recursos como um obstáculo para efetivar os direitos. Então, olha só o cabo de guerra que se forma. De um lado, o mínimo existencial, que é um dever, uma obrigação do Estado da qual ele não pode fugir. Do outro, a reserva do possível, que é o limite que o Estado alega ter. Esse é o ringue diário da Defensoria Pública. E aí, como é que resolve essa briga? O Supremo Tribunal Federal, o STF, já deu a resposta. E a lógica é essa aqui, ó. A reserva do possível não é um cheque em branco para o Estado. Ela só pode ser usada depois de uma coisa: a garantia do mínimo existencial. O entendimento do STF é claríssimo, e essa frase é ouro para qualquer prova. O mínimo existencial funciona como um limite para a reserva do possível. É uma obrigação da qual o Estado não pode fugir. Ponto final. Por quê? Porque sem o básico, sem o essencial, a dignidade vira só uma palavra bonita no papel. Primeiro o essencial, depois se discute o resto. Ok, então a gente garante um direito. Mas e se o governo mudar e quiser tirar o que foi conquistado? Para evitar isso, a gente tem outra ferramenta poderosíssima, a trava da vedação de retrocesso. Esse princípio é genial. Ele funciona tipo uma catraca de ferramenta, sabe? Ou uma trava de segurança. É o que a gente chama de efeito cliquê. Uma vez que a gente avança uma casa na proteção social, não dá para voltar atrás. O caminho é só para frente. E como essa trava funciona na prática? É um processo de 3 passos bem simples.
Primeiro, vem a conquista. Um direito vira lei, vira política pública. Depois, um novo nível de proteção é atingido, um novo padrão de cidadania é criado. E aí pronto, a trava é acionada. O Estado fica proibido de andar para trás. Beleza, pessoal. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas essas peças e montar o nosso arsenal do defensor. É a síntese estratégica que tem que estar na ponta da língua para qualquer prova e para a vida. Ferramenta número 1, a base de tudo, o fundamento, a dignidade humana. É ela que justifica cada passo, cada luta em defesa de quem mais precisa. É o porquê de tudo. A nossa segunda ferramenta é o escudo, o mínimo existencial. É com ele que a gente vai para cima do Estado exigir as ações práticas, as prestações materiais para garantir uma vida digna. É a transformação do princípio em pão, em teto, em saúde. E, finalmente, a terceira ferramenta, a trava, a vedação de retrocesso. Ela é a nossa garantia de que as vitórias conquistadas não serão perdidas. Uma vez que uma porta de direito se abre, essa trava impede que ela seja fechada. Com esse arsenal completo em mãos, fica a reflexão, né? Uma pergunta que vai acompanhar cada futuro defensor e defensora. Como essas armas poderosas serão usadas para cumprir a missão mais nobre que a Constituição deu a alguém, que é de proteger os mais vulneráveis? E antes de terminar, um agradecimento especial. Esse estudo foi uma sugestão que veio lá do perfil @o_concurseiro de fé. Uma comunidade que tem a missão incrível de apoiar concurseiros com informações e materiais gratuitos e de muita qualidade. Valeu pela força!